Eu sou a Gisele. Eu sou a Sabrina. E juntas nós somos o Entre Elas. E hoje nós temos uma convidada mega especial, a Isa, que topou vir aqui nesse bate-papo conosco, né, Isa? Isso mesmo, a Isa é ginecologista. Ela vai trazer alguns assuntos sobre saúde da mulher. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como você chegou na profissão e o que te fez se encantar com essa profissão, né? Bom, obrigada pelo convite, meninas. Imagina. A gente fica trocando figurinhas na academia, a gente pode agora trocar figurinhas aqui Pra também. todo mundo ouvir. Bom, eu não sei, eu acho que eu nasci assim, sempre querendo ser médica, sabe? Nunca me imaginei fazendo outra coisa. E eu sempre falo, eu acho que veio do sangue, assim, porque a minha avó paterna, ela era parteira. Capaz, Então eu acho que essa vocação, assim, que eu acho que medicina acaba sendo uma vocação, Sim, com certeza. veio, né, lá do meu pai ali, da minha avó paterna. E, enfim, a gente também sabe, eu fui jogadora de vôlei por 10 anos da minha vida, mas eu sabia que aquilo ali era só uma brincadeira, uma coisa de adolescente, que o meu futuro era medicina, e sempre tive certeza disso. E, bom, durante a faculdade entrei, não, quero ser médica, mas assim, já sabia que a gineco já tinha me pego ali, gostava muito da obstetrícia. E no decorrer da faculdade, acabei fazendo outras coisas também, para ver se era aquilo mesmo. Sim. E quanto mais eu conhecia as outras áreas, mais eu tinha certeza, não, quero cuidar de mulher. E terminei a faculdade em 2014, ingressei já na residência. E durante a residência, daí eu fui assim, me moldando no meu caminho. Daí eu fui vendo que a obstetrícia, talvez a vida do obstetra, assim, não é tão fácil. E eu fui me identificando na cirurgia ginecológica, né? Cuidados de paciente mais voltada para a parte cirúrgica. E daí, quando eu terminei meu R3, eu falei, não, tá, eu quero cirurgia. É isso mesmo. Quero cuidar de mulher, né? E principalmente dessa parte cirúrgica que era um pouco carente de mulheres fazendo cirurgia, assim, principalmente aqui em Joinville, que era a realidade que eu conhecia. Eu acho que tem uma diferença, né? Você ser cuidada por outra mulher, né? Às vezes a gente tem um olhar diferente, enfim. Sim. E, enfim, fui para São Paulo, me subespecializei em cirurgia oncológica. Fiquei 4 anos em São Paulo e quando eu voltei, eu mergulhei de cabeça na cirurgia ginecológica. E é incrível, assim, eu sou uma dessas pessoas que eu sempre tive ginecologista mulher. Eu também. Não é por algum tipo de preconceito, Não. nem nada, mas eu sempre tive, justamente por isso, eu acho que a gente consegue trocar figurinhas melhor. Eu acho que te entende melhor. Não falando mal do homem, longe Não. disso, eu acho que tem homens muito empáticos, Sim. mas eu acho que tem algumas coisas que só nós mulheres sentimos, né? E tem coisas que nem sempre... Tem pacientes que conseguem falar de tudo para homem e para mulher, mas tem pacientes que têm ainda muito tabu de falar de algumas coisas que elas só vão conseguir se abrir como a mulher. Exatamente. Que ela não vai, às vezes, conseguir falar tudo para um homem. Sim. Então, aquela paciente que é um pouco mais fechada, às vezes, consegue ter um pouco mais de liberdade com a gente. E eu acho muito gostoso cuidar de mulher, porque a gente também passa por várias situações, a gente sabe cada momento. Sim. Então, a adolescente que acabou de menstruar, a gente sabe todas aquelas incertezas que rolam na nossa cabeça. Ou aquela menina que está começando a vida sexual, a gente também já passou por isso, a gente sabe onde estão os tabus, aonde a gente tem que conversar, o jeito que a gente tem que abordar algumas situações para ter uma abertura com ela e conseguir chegar no assunto que é importante para cuidar da saúde dela. Enfim, são várias fases da vida da mulher que a gente vai acompanhando. E eu adoro. Faz muita diferença, né? E é o que tu falou ali. Eu acredito muito que cada pessoa nasceu para fazer algo. Eu sempre acreditei nisso. Talvez faça algo diferente porque necessite financeiramente no momento, mas eu acredito, e a medicina para mim ela é um dom. Eu acho que a pessoa que faz a medicina, que trabalha na área da saúde, ela tem que realmente amar e por consequência vai vir a grana dela, porque quando ele faz apenas, e vamos lá, a gente tem muito profissional que faz apenas por dinheiro, tu vê na cara, assim, que ele vai lá e dá um rabisco porque ele não aguenta mais isso aqui. Quem nunca passou por um médico desse? Eu acho que toda profissão tem disso, né? Mas como é uma coisa muito mais sensível, a medicina, eu acho que, claro, o dom tem que vir acima de tudo. Mas acho que é muito importante, assim, o dinheiro é uma consequência quando você faz aquilo que você gosta, aquilo que você se empenha, aquilo que você estuda, que você gosta daquilo que faz, né?
claro, a gente acaba gostando também de fazer aquilo que tem um retorno financeiro, né? A gente não pode ser Lógico. hipócrita Claro. e nem Sim. não falar que não é importante porque os boletos estão aí, né? Sim. Uhum. Mas com certeza, assim, ó, a gente, acima de tudo, tem que ter prazer de estar ali. Às vezes, o retorno financeiro, tu nem vai olhar, porque às vezes... Eu vejo assim, eu trabalho muito com endometriose, né? Então, tu pega aquela paciente que sofre de dor, aí você faz a cirurgia, e durante a cirurgia você dá o seu melhor, você faz aquela cirurgia linda, maravilhosa, aí você vê ela no pós-operatório, você viu que você fez tudo diferença na certo. vida dela. Sim. Cara, não tem dinheiro que É, pague essa essa gratificação, né? cara, é muito legal. Tipo, eu fiz a diferença na vida de alguém que estava sofrendo. Ou eu pego um paciente também, às vezes com infertilidade, tá lá há anos tentando engravidar, a gente investiga, opa, endometriose, a gente opera a paciente e ela volta 6 meses depois, doutora, tô grávida, não sei o quê. Olha, Joana. Cara, é muito legal, porque você, de algum jeito você participou daquele sonho, né, acontecendo. Então, é Faz- muito gratificante. Faz muita diferença, né? A gente já comentou um pouquinho de tabu, mas a menstruação ainda é um tabu, Uhum. né? As pessoas têm medo de falar que estão menstruadas, né? Uhum. Porque poucas pessoas falam sobre ela. Me diz sobre a importância dela na saúde, Uhum. para quem não sabe o que é a menstruação. Bom, eu acho que o primeiro tabu, assim, já melhorou muito, né? Ainda bem que hoje a gente tem informação, as meninas têm como buscar essa informação, já não tem mais aquela vergonha de chegar para a mãe e falar, ai, né? Olha lá que tá. Aham. Acho que na escola eles abordam de uma forma mais legal também. Mas eu acho que muito o que acompanha a menstruação é aquele medo do constrangimento. Porque todo mundo já se viu na situação, às vezes, de estar com o fluxo um pouco aumentado, aquilo passar na roupa, e às vezes tu não tem aquela liberdade. Ah, eu quero ir pra academia hoje fazer um treino pesado. Cara, mas tu tá com fluxo menstrual, tipo, aquele dia que vem mais, você vai se privar de fazer alguns movimentos, você vai se privar de fazer algum tipo de exercício. Então, eu acho que o tabu vem muito por isso, pelo constrangimento que ele pode gerar, né? Pela presença do sangue em si, eu acho que pelas dores e pelo desconforto. É um período da vida da mulher que ela fica um pouco mais sensível. Algumas pacientes têm cólica, né? Isso, a gente às vezes, quando tá tudo 100%, a gente acorda meio de mau humor. Agora tu imagina, tu não quer ir pra academia, tu acorda indisposta. Agora tu tem que lidar com uma cólica, tem que lidar com aquelas alterações de humor que a própria TPM traz. Então, isso também mexe no dia a dia da mulher, né? Eu falo, a menstruação não tinha que interferir na nossa disposição, na nossa vida, mas acaba interferindo. Mas assim, a menstruação nada mais é do que o teu corpo mostrando que você está saudável, né? E, né? Tá tudo funcionando. Então, o eixo do cérebro com os ovários, com o útero, essa comunicação como um todo, tá ok. Então, isso acaba vindo a menstruação. Claro, o que eu deixo claro para as minhas pacientes, a gente não é obrigada a menstruar, né? A gente pode, às vezes, uma paciente que tem um fluxo aumentado, que é aquela paciente que deixa de sair, ou deixa de trabalhar, ou deixa de ir para a academia por conta do fluxo. Eu falo, a gente não pode ser refém disso, né? A gente tem meios de conseguir diminuir esse fluxo, ou até cessar por Poderia um tempo. ser um botãozinho, né? Podia, né? Desliga. Quero engravidar. Aí você liga o botão da menstruação. Não quero engravidar, você desliga. Desliga ele. Deveria, mas não é. Oh. Então, assim, tem meios a gente cessar. Mas a mulher que não está usando, né, de nenhum método, ou DIU, ou, né, Implanon, ela tem que menstruar tudo bem. Se ela não menstrua, alguma coisa está errada, né? Ah, eu não estou menstruando porque eu uso um DIU hormonal. Beleza, eu sei porque você não está menstruando. E isso não é nenhum problema. Algumas pacientes falam, ai, doutora, mas não é saudável eu menstruar? De certa forma, não, né? Ficar sangrando lá todo mês, né? Jogando ferro para fora. Algumas pacientes chegam a fazer anemia por conta da quantidade de fluxo. Então, assim, tá tudo bem a gente usar um método para suprimir isso. Não vai fazer mal. Não vai subir o sangue para a cabeça, não vai. Antigamente tinha essa, né? Nossa. Não pode lavar o cabelo. Não pode lavar o cabelo. Vai ficar maluca. Isso mesmo. Sabrina não pegou, Sabrina é Então, novinha. essa Ela não parte eu tô sabe. por fora. É que sem graça, né? Ela não consegue entrar nas nossas brincadeiras, mas Cara, Alguém coloca a legenda depois pra ela ali. vai pesquisar. Vou A avó pesquisar, vou dizia pesquisar. aqui, ó, não podia andar descalço, não podia lavar o cabelo, não podia lavar o cabelo ser na rua, então era morte. Morria, caiu o útero pela Isso. vagina. Não podia, se não sangrava, é porque o sangue subia pra cabeça. Isso. Meu A gente sabe Deus. que não tem nada disso. Eu até Não, o que eu sei é que aumenta a minha cólica. Se eu saio com o cabelo molhado, eu fico com o pé no chão. Também não tem nada a ver, mas beleza. Então, pode ser que Pode ser não uma tenha. o que eu acho? O frio te deixa mais sensível pra dor. Isso.
Tanto é que quando a gente tá com muito, né, dor no joelho, a gente faz uma compressinha quente, porque a gente sabe que dá um conforto maior. Tá. É a tua percepção pela dor que vai aumentar, não que a dor, né, seja maior. Vai ser interferida. Tipo assim, vai surgir porque tá com o pé no chão. Não, eu acho que só a nossa percepção de dor que fica diferente quando a gente tá com frio. Mas o que eu tava falando que eu esqueci? Sobre menstruação. Que é normal. Então, é normal. Então, menstruação faz parte da vida da mulher, mas sim, a gente pode suprimi-la, não vai fazer mal a ela, né? Sabendo o que está usando, que tipo de medicação a gente pode suprimir. Mas a menstruação nada mais é do que a ausência de gravidez, né? Eu até falo para algumas pacientes. A minha avó, as minhas 2 avós, tiveram 9 filhos. Nunca menstruaram. Nunca menstruaram. É isso. A minha avó teve 13. Então, por isso que às vezes eu me questiono. A mulher não foi feita para menstruar, a mulher foi feita para estar grávida ou amamentando. Isso. Não, então são 9 meses de gravidez, mas aí 6 meses onde a gente normalmente tem amamentação exclusiva, a mulher não menstrua também, em geral, né? Então a mulher, na verdade, ela não foi feita para menstruar. Aquilo ali é para engravidar. Para engravidar. Tanto é que a gente sabe que mulheres que têm mais filhos têm menos riscos de câncer de ovário, têm menos risco de câncer de endométrio, têm menos risco de câncer de mama. Então, de alguma forma, menstruar demais também pode causar algum prejuízo para a mulher, porque biologicamente a gente não foi feito para todo mês estar menstruando, né? Então, mas nada assim, então no fim das contas a menstruação a sua fisiologia está funcionando. Tá. E com relação à endometriose, que você comentou que faz cirurgia, explica um pouquinho sobre o que é a endometriose e como acontece, assim, né? Tá. Para quem pode. Então, assim, a endometriose a gente já sabe que é uma doença crônica e inflamatória. Mas é genética? Pode ter envolvimento genético. A gente sabe que mulheres que a mãe tinha endometriose têm um risco maior de síndrome de endometriose. Mas é uma doença também que está muito envolvida com o ambiente. Então, como se trata de uma doença inflamatória, a gente já sabe que é aquela paciente que come mal, come muito industrializado, paciente que não faz exercício físico, paciente que está acima do peso, né? No fim das contas, eu falo, quanto mais medicina a gente estuda, mais a gente sabe que o básico bem feito dá resultado. É o que funciona. Então, no fim das coisas... Eu vou te dizer, eu não sabia. Eu nunca fui atrás, porque não foi problema pra ti, não é do meu interesse, né? Então, assim... E é uma doença super prevalente, né? Aproximadamente Então, 10% das mulheres têm endometriose. Claro, muitas nem vão saber, porque tem poucos sintomas, ou acham que é normal ter cólica todo mês. Não é? Mas assim, se ela come mal hoje, ela tem essa relação, né? Ela tem essa doença de endometriose. Se ela passa a comer bem, Melhora. Melhora? Porque tu desinflama o corpo. É porque, por que antigamente não tinha, né? Porque elas Não tinha que plantar, tinham que colher, tinham que cuidar de muitos filhos, engravidavam muito, então não comiam mal como se come mal Sim, hoje. é uma doença, hoje em dia, né? É uma doença da vida moderna da mulher, né? É. E assim, a gente até hoje não sabe ao certo o que faz... Por que as mulheres têm endometriose? Antigamente tinha um conceito de que a menstruação retrógrada era culpada. Quando a gente menstrua, sai um pouco de sangue pelo colo do útero e um pouco de sangue volta pelas trompas e cai na cavidade abdominal. Só que isso a gente sabe que quase 100% das mulheres fazem durante a menstruação. Quase todo mundo tem menstruação retrógrada. Por que só algumas desenvolvem endometriose e outras não? Claro, né? O que é endometriose? É a presença do tecido endometrial. O endométrio é aquela camada mais interna do útero, que é o que descama todo mês. Esse tecido que tinha que estar só dentro do útero está por fora do útero. Em cima da trompa, em cima do ovário, em cima da bexiga, do intestino. Então, é o tecido endometrial fora do útero, né? Então, por que algumas pacientes têm endometriose e outras não? Então, a gente já sabe, uma é fator genético, um é fator ambiental, né? É como o corpo, como o sistema imune da paciente responde àquela célula endometrial que está ali na pelve. Algumas o sistema imune vai ignorar, outras o sistema imune vai ter uma resposta mais alta, mais agressiva do que deveria e vai fazer um processo inflamatório. E esse processo inflamatório, ele vai grudando os órgãos. Eu brinco que é como se jogasse chiclete dentro da pelve. Porque tudo começa a grudar. O útero gruda na trompa, que gruda no ovário, que gruda no intestino. E essa deformação pélvica que a endometriose causa vai gerar dor, vai gerar infertilidade, vai gerar dor na relação sexual, vai comprometer de uma maneira, né, muito importante a qualidade de vida da mulher. E a cirurgia seria o quê? A cirurgia de endometriose é o último degrau do tratamento. Em geral, a primeira coisa que a gente faz é mudança de estilo de vida. Que é uma coisa que a paciente vai ter que adotar para o resto da vida. Porque a endometriose ela só vai curar a hora que ela entrar na menopausa.
Porque a endometriose é uma doença que ela depende do hormônio feminino para ser proliferado, para ser estimulado. Então, enquanto a mulher está ali nessa vida reprodutiva, enquanto ela tem ciclos menstruais, está ovulando, aquele tecido endometrial que está fora do lugar, ele fica sendo estimulado o tempo inteiro. Então, ela só vai ter a cura dela quando ela entrar na menopausa e não ter mais esse estímulo hormonal todo mês. Então, a gente sempre vai começar com mudança no estilo de vida. Então, exercício físico, emagrecimento, alimentação, tá? A gente tenta fazer um tratamento clínico com algum tipo de pílula, algum tipo de hormônio. Vai tirar a menstruação, isso, né? para suprimir a menstruação, porque é onde os sintomas se agravam, né? O período do mês onde elas sentem mais dor é quando elas estão menstruando. Então, a gente suprime a menstruação para ver se melhoram os sintomas. Se mesmo diante desse tratamento elas continuam com dor ou continuam com infertilidade, a gente opta pela cirurgia, tá? Então, a cirurgia, às vezes, a gente vai... Se a paciente já tem prole constituída, não quer ter filhos, a gente acaba tirando o útero também, às vezes, porque é comum a associação da adenomiose, que eu brinco que é a prima da endometriose, com endometriose, então a gente acaba tirando o útero também, mas não é obrigatório. Tirar o útero não é sinônimo de curar a endometriose. Isso também é um pensamento equivocado, às vezes. A paciente acha, eu tirei o útero, então eu me livrei da endometriose. Não. Então, assim, na maior parte das vezes a gente pode fazer um tratamento conservador, a gente vai manter o útero da paciente, a gente vai manter os ovários, vai tentar manter as trompas e a gente vai limpar, tirar só a doença que está ali em volta da pelve, tentando recuperar a anatomia e tirar toda a lesão que está ali para diminuir a dor, né? Recuperar a fertilidade da paciente. Então, a cirurgia é bem trabalhosa em geral, porque é uma doença bem complexa, mas a gente tem muito sucesso. A maior parte das pacientes que a gente opera nunca mais precisa operar, claro, se continuar com os cuidados, né? Sim. De tudo que eu falei de mudança de estilo de vida. Mas assim, melhora muito a dor da paciente e principalmente a fertilidade, né? Que são pacientes jovens, a gente pega muita paciente que nunca teve filho e chega desesperada, meu Deus, endometriose, nunca vou poder engravidar, não? E isso, hoje em dia a gente tem, cada vez mais, as pessoas estão mais velhas ficando grávidas, né? As mulheres estão mais velhas. Por consequência, elas, por mais tempo, têm tomado algum método contraceptivo. Normalmente é a pílula, né? 99% deve ser a pílula. Isso agrava, será? Isso... Assim, não que agrava, mas, por exemplo, uma paciente que fica bem com a pílula, ela está escondendo os sintomas, né? E daí ela chega lá, fiz minha faculdade, comprei minha casa, comprei meu carro, agora eu vou engravidar. 35 anos, né? Sim, sim. Ali, né? No limite. No limite do ovário. Daí ela para a pílula, ela começa a tentar engravidar e não consegue. Não consegue. Algumas nem vão ter dor. Sim. Algumas, o único sintoma vai ser infertilidade. Aí você vai investigar a baita endometriose. Aí você tá ali com o ovário no fim da vida útil, você tá com uma paciente com uma doença complexa. Então, a gente vê isso, as pacientes têm postergado, né, a maternidade. Sim. E daí, quando vão engravidar, estão ali já no limite, né? E daí a gente tem que correr. E não tem como a gente descobrir num preventivo, a gente não vai saber, nada a gente vai saber, só com um exame de imagem mesmo. Então, na verdade, a gente começa a desconfiar pelos sintomas, principalmente, né? Dor na relação sexual, às vezes dor para fazer xixi, às vezes uma alteração no intestino, as pacientes estão constipadas, e aí no período menstrual tem diarreia, sangue nas fezes. Então, são vários sintomas que fazem a gente pensar que pode ser endometriose. Aí a gente pede o exame de imagem, tá? Por quê? É difícil fazer diagnóstico de endometriose às vezes. O exame de imagem, ele vai mostrar alterações grosseiras. Aquela coisa assim que, tipo, já tá bem agravada. Endometriose leve, tipo grau 1, grau 2, nem sempre vai aparecer no exame de imagem, porque são doenças peritoneais superficiais, então, às vezes pode passar batido. Aquela paciente que faz ultrassom todo ano transvaginal na sua rotina ginecológica... Não vai aparecer. Às vezes não vai aparecer. Putz. Nossa. E daí ela toma anticoncepcional a vida inteira, ela vai mascarando aquele sintoma de dor que ela poderia sentir, mas daí o anticoncepcional dá uma ajudada, ela não sente. E daí ela vai descobrir lá com 35 anos que tá aqui. Ou seja, a alimentação então pode influenciar diretamente até por conta da flora intestinal.
Sim, a gente já sabe, assim, endometriose, síndrome do intestino irritável, elas andam de mãos juntas. E alteração da flora, essas desbioses intestinais também. Inclusive, a gente tem já usado alguns probióticos que a gente vê que ajudam um pouco na dor da endometriose. Assim, não tem um milagre, sabe? Eu falo para as pacientes, eu queria ter a pílula mágica. Minha filha, toma essa pílula, vai resolver tua vida. Não tem. Galera, ó, o negócio é desde cedo, bora fazer atividade, comer bem, ser uma pessoa, né, E uma saudável. pessoa tem estudo que mostra com certeza. que, assim, o hormônio do estresse é o cortisol. Cortisol alto também piora o nosso sistema imune e pode piorar a endometriose. Tem estudo que mostra que meninas que passaram por grandes traumas ali no início da adolescência têm mais endometriose na vida adulta do que as que não tiveram. Jesus amado. Eita. Eu sempre acho, assim, a gente não pode tratar o corpo, né? Eu sou a médica do útero. Eu sou a médica da mama. Tu é a médica do cérebro. Cara, não tem, a gente é uma coisa só. Então, eu acredito muito que o ginecologista é o médico da mulher. Então, a gente cuida de tudo. As minhas pacientes sabem, eu sempre pergunto, tá fazendo exercício físico? Tá se alimentando bem? Como é que estão as coisas em casa? Como é que tá o casamento? Como é que estão os filhos? Porque a gente sabe que o psicológico, ele vai influenciar diretamente na saúde como um todo. Talvez tu vá depois encaminhar para um outro especialista que saiba melhor do assunto. Mas eu vou fazer o diagnóstico. Sim. Eu tenho que identificar. Sim. Às vezes a paciente não tem nem abertura para falar que está com problema no casamento ou que está com sintomas leves de depressão. Mas eu pegando ali na consulta, às vezes quando a gente tem assim um pouquinho mais de abertura, porque ginecologista acaba que a paciente vai todo ano com a gente. Então, a gente vai ganhando uma certa intimidade. Opa, mudou alguma coisa na vida dessa mulher que... Cara, eu acho que tu pode estar tendo uma crise de ansiedade, eu acho que tu pode estar com uma depressão. Às vezes até começa um remedinho, mas procura essa pessoa, procura um psiquiatra, vamos tratar isso em paralelo, porque é importante. A gente vê isso na menopausa, né? Perto dos 50 anos de idade, a mulher entra na menopausa. E é um turbilhão de mudanças na vida dela. Em geral, os pais estão doentes, então ela já começa a ser cuidadora dos pais. Os filhos estão saindo de casa, vem o ninho vazio. Ela está num casamento ali de 25, 30 anos também, que às vezes já não está mais tão saudável, está desgastado. E daí ela começa a ter alterações de humor por conta das alterações hormonais da menopausa. Às vezes ela chega assim, doutora, eu não sou mais eu. Né? Ela não se reconhece. Não tem mais o desempenho não tem mais que tinha. E daí, às vezes, se sente culpada porque não dá conta de fazer o que costumava fazer antes. E daí, às vezes, tu tem que pescar, assim. O meu papel como ginecologista vai ser avaliar uma reposição hormonal, começar a tratar, mas nem sempre eu vou dar conta de fazer sozinha. Se ela tiver com uma depressão junto, eu vou ter que, chamar o psiquiatra depois da jogada, entendeu? Só que ela sozinha, às vezes, não vai procurar o psiquiatra. Ela vai achar que tá tudo bem. Mas ela vai se acostumar com aquela situação ruim, entendeu? Mas é isso que eu digo, de o profissional fazer algo com amor, entendeu? É esse entendimento, de saber que isso é meu, né? E que eu posso fazer um pouquinho a mais, além do meu, que vai interferir e vai me trazer... Vai beneficiar o teu paciente, Até na verdade, porque, assim, né? eu só vou ficar bem, eu só vou achar que eu sou uma boa profissional se minha paciente sair bem dali, né? E nem sempre eu sozinha vou conseguir ter o tratamento que ela merece. Não é só os certificados que tu fizer e todas as especializações que vão te transformar num bom profissional. Não, tu tem que ter o... Isso pode ser uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente traz todos os certificados e pendura todos na parede, entendeu? Agora, competência vai além dos certificados que você faz. Eu acho que ela é até além de competência, eu acho que é empatia, sabe? Sim. Eu acho que a empatia é a palavra que pode mudar o mundo e tentar salvar. Eu acho que um pouquinho que tu se coloca no lugar do próximo... Entender a dor do outro, tentar na verdade, entender a dor do outro, é isso. Talvez talvez não seja meu papel como médica ginecologista me importar de como está a relação dela com o marido em casa. Mas fazer a tua relação com ela, né? E assim, talvez eu fazendo ela entender que tomar aquele remédio vai fazer diferença nesse contexto, eu vou convencer ela a aderir ao tratamento. Exatamente. Eu só prescrever, tome isso aí, e se ela não entender o que vai mudar, o que vai melhorar na vida dela, ela tomando aquele remédio, eu vou convencer ela a tomar a medicação e eu vou ficar feliz porque ela vai ficar feliz e vamos ficar todas felizes. A minha paciente voltar depois no retorno pior ainda, cara, coletei o preventivo, pedi uma mamografia, tá tudo ótimo, mas ela vai sair dali triste ainda, com a vida dela ruim, então não acho que eu cumpri meu papel. Acho que é isso que é legal tu cuidar de mulher, sabe?
um pouquinho que tu conversa mais, ela já se abre, já consegue resolver, daí tu já encaminha para o nutricionista, encaminha para terapeuta, manda visitar tal lugar e comer tal comida que vai ficar bom. Isso é consulta, vira Sim. isso às vezes, sabe? Sim. Você troca várias figurinhas, que às vezes para mim é muito enriquecedor também. Claro, né? com certeza. Eu ganho muito nessas trocas e com certeza também elas saem, né, mais satisfeitas e com certeza vão aderir ao tratamento e vão ter um bom resultado disso, né? Nós temos alguns ciclos menstruais, né? Alguns períodos durante o mês. O que esses ciclos e cada um deles pode interferir no nosso treino? Na academia, enfim, Boa performance? Boa pergunta, não sei. Não sabe responder? Não Mas sei, assim, guria. quais são os ciclos, então, que a mulher passa? Tá. Então, assim, a gente tem a fase folicular, onde a gente as alterações hormonais vão fazer com que o ovário selecione aquele folículo. Depois disso vai ter a fase ovulatória, né? Onde vai ser ali um dia de ovulação, um dia antes, um dia depois. Então são 3 dias do período fértil, mais ou menos. E depois disso, o corpo vai estar esperando com que aquele óvulo se grude no endométrio e venha que tu engravide, né? Passando esse tempo ali da fase lútea, que são esses mais ou menos 14 dias, que é uma fase mais fixa. A maior parte das mulheres, a fase lútea, ela é fixa. Depois desse tempo, se você acaba não engravidando, vem a menstruação. Então, basicamente são essas 3 fases, né? Folicular, a ovulação e a fase lútea. Na tua opinião, desculpa, qual é o período desses 3 que a mulher fica mais sensível, talvez, ou enfim, né, sente um pouco mais de desconforto? Qual seria o período? Então, a fase da ovulação ali, algumas mulheres falam que sentem cólica, tá? Pelo simples fato do óvulo sair do ovário eclodir, ele meio que rompe um cistinho, isso pode causar um certo sangramento. Tem algumas pacientes que referem cólica, tá? Pode dar um pouquinho mais de inchaço, porque, né, os hormônios estão todos lá em cima, então pode dar sim um pouco de desconforto. Algumas pacientes chegam a dar um pouquinho de dor na mama. E também no final do ciclo menstrual, ali quando vai começar a menstruação, que é quando a gente tem, na verdade é o início, né? Primeiro dia do ciclo a gente considera o primeiro dia da menstruação, mas ele inicia com você sangrando, então quer dizer que alguns dias antes todos os hormônios caíram ali. Essa queda hormonal é onde a mulher vai sentir um pouco mais de tristeza, vai ter mais vontade de comer, vai às vezes sentir um pouco mais deprê, vai se sentir a mulher mais feia do mundo. O mundo não vai estar mais cinza, então é onde talvez vai faltar um pouco mais de motivação. Então são 3 dias, basicamente. 3 dias da ovulação, né? Não, mas nesse período, assim, para ela se sentir dessa forma. Então. Não tem uma regra? Varia de mulher para mulher. Mas ali, acho que uns 3 a 4 dias ali do período da menstruação é onde ela vai sentir um pouco mais esses sintomas. Porque daí a gente menstrua e daí já começa a subir de novo a parte hormonal. Daí é onde a gente começa a ficar um pouco melhor. Mas ali, alguns dias antes de vir a menstruação, 3, 4 dias... Nunca se olhou no espelho. Nossa. E olha e diz assim, ó, nossa, hoje eu tô com uma cara... Tu pode passar a maquiagem que for. A pele fica mais oleosa, às vezes aparece espinho. Quer ver quando tu tem um evento que tu precisava estar se sentindo bonita e tu tá naquele dia péssimo, assim, que parecia chovendo. A gente fala, né, o dia fica mais cinza, né? Nossa. Mas isso varia muito de mulher. Eu já peguei paciente que fica, 7 dias antes da minha menstruação minha, eu já fico assim. Eu falei, 7 dias. Nossa. Já dá uma depressão. Falando em 7 dias, inclusive, eu vou comentar aqui. Vocês viram que, lógico, todo mundo conhece a Virgínia Fonseca, né? Sim. E ela tá abrindo uma academia. Eu vi. Achei demais. E ela vai abrir pra mulher o ciclo do mês. 37 é de 37 dias. Eu achei muito legal isso. Porque normalmente 7 dias no mês, a mulher ou ela está menstruada ou ela não está bem e ela não vai à academia. Cara, eu achei muito massa. Muito legal. Mas apesar de que é muito bom, porque pro corpo da mulher ir treinar menstruada, diminui dor, né? Melhora a disposição. Mas assim, eu acho que cada um tem que respeitar o seu momento. Não quer ir, não vai, minha filha. E não vai pesar no bolso, né? Isso, não, eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Bem um adendo, assim. Nada a ver, mas falando... Mas é que às vezes... E outra coisa, tu viu que tem uma parte da academia dela que é só pra mulheres? Só pra mulheres. Pra treinar glúteo, tipo, às vezes tu fica, né, meio desconfortável.
E principalmente quem está começando na academia, né? Ela não consegue entender que aquele ali é um ambiente que está todo mundo. E eu vou dizer para vocês, assim, ó, ali é um ambiente que está todo mundo, realmente tem um monte de posição que não são legais, mas é você entender, né? Vai ter alguém olhando com um olhar malicioso? Vai, mas tem que Mas em entender... qualquer lugar vai ter, Isso. né? Na rua tem gente olhando com olhar Isso. malicioso pra você, né? E você tem que entender que não é você. É o outro, né? É o problema. sobre aquela pessoa Sim. que está te olhando, não tem Com nada a ver certeza. contigo. Então, assim, né? Mas mesmo assim, eu sinto confortável. Eu sou uma que eu Eu já passei dessa fase. eu tenho algumas coisas que eu Eu não dou prefiro bola. fazer bem longe de Caruda. todo mundo. Eu não tô nem aí. Hoje Eu em finjo dia- que não tô vendo, mas me incomoda um pouco. Não, ainda. já me incomodei. Depende, né? Depende Hoje não do... me incomodo mais e o problema é exatamente sobre a outra pessoa. É. Eu consigo bem separar. E a gente falando em amenorreia, é prejudicial para a saúde? Então, naquelas coisas que eu tinha comentado, assim, uma amenorreia sem uma causa conhecida, a gente tem que investigar sempre, né? Pode significar diversas doenças para a mulher, desde um hipotiroidismo até um tumor de hipófise, um prolactinoma. Então, assim, tem alguns diagnósticos diferenciais que vão ter como sintoma só a amenorreia, né? Às vezes, naquela menina, eu acho que vocês que treinam pesado e têm um baixo índice de gordura também podem acontecer isso, né? Que fique a amenorreia por excesso de exercício físico. A menina, né, a gente na época do vôlei sempre que tinha que falar quando estava menstruando para não ficar em amenorreia, eles ficavam em cima. Pelo menos na minha época ficavam. É que a Sério? gente, Mas Como a gente treinava muito, eu treinava 6 horas por dia. eu não Mas dava a tua bola. idade era quanto? Eu tava com 12, 13 Ah, anos, era então bem assim, eu era bem novinha, magrinha, então- treinava muito, então assim, eles cuidavam pra gente não fazer amenorreia por excesso de exercício físico. E isso, se você não cuidar, isso pode dar osteoporose, aí isso vira uma fratura de estresse. Isso que eu ia te Né? perguntar, quais são os malefícios ali, né, que pode Então, acontecer. para as pacientes jovens que ficam muito tempo em amenorreia, vai ter baixa densidade óssea, vai interferir diretamente na fertilidade. Então, tem que investigar sempre a amenorreia. Não é normal ficar sem menstruar. Síndrome do ovário policístico, eu acho que é uma das causas mais comuns na mulher hoje, né, de amenorreia. Então, é onde E o ovário não está existe- ovulando. Mas é tão bom. Segundinho. Tão bom. Pode pôr a Nazaré aqui fazendo continha. não, né? aquela Ai, continha. gente, aquele botãozinho de liga e desliga disso aí. Meu, pensa numa pessoa mal-humorada, sou eu menstruada. Amiga, eu consigo resolver esse seu problema. Inclusive, quando eu tive meu último Vamos filho... conversar depois Vamos dessa conversar, entrevista. depois aqui a gente conversa. Eu olhei pra minha gineco e eu fiz laqueadura. Eu falei pra ela, arranca tudo. Ela falou, não posso. Eu falei, finge de uma demência. E disse que cortou sem querer. Ai, Porque, tu é doida. gente, não serve pra mais nada. Eu não ia reproduzir mais. Então, tem... Pode? Pode ser tirado por nada? Não. Ah, Isa. Não, Poxa. assim, até pode. Mas Meu eu Deus. sempre falo que em medicina tudo é risco-benefício. Tem muita paciente que fala isso, mas... Ai, doutora, eu não quero mais isso aqui, vamos tirar esse útero. Calma, é que assim, cirurgia tem risco sempre. Ah, mas eu já tava lá aberta. Mas, esterectomia porperal é o cão, minha filha, sangra, tem risco. Então, tem risco de sangramento, tem risco de lesão de órgãos adjacentes. Então, eu vou lá fazer uma cirurgia íntima, vou tirar teu útero só porque tu não quer mais menstruar, e vou lá e às vezes machuca teu ureter, tu tem que passar por outra cirurgia para consertar, enfim. Então, pode trazer transtornos, Sim. uma infecção, um sangramento. Então, eu sempre acho que cirurgia nunca deve ser feita por fazer. Sim, sim. Mas eu odeio menstruar. Coloca um Mirena, minha filha. Você também vai ficar sem menstruar, entendeu? Eu vou te dizer que eu tenho Mirena e ainda dá uns... não, eu amo, tá? Mas assim, uns 3 meses, assim, mais ou menos, ele dá uns Assim, escapes. é um escapezinho. Normal, entendeu? Bem tranquilo. Mas assim, tem meios de você melhorar muito essa sua rotina e essa sua relação com a sua menstruação. E outra, laqueadura é um procedimento que a gente sabe que aumenta um pouco o sangramento. Não, eu vou te falar. A cólica depois da laqueadura, vocês Nossa. não estão entendendo. piora. Como eu tenho uma artrose de quadril, então eu tenho um Um fator de dor já isso, pélvico. ali. Então, quando me dá a cólica, a minha perna parece que vai cair. Credo. É como se fosse cair. Eu não consigo me mexer de tanta dor que eu tenho ali. Então, assim, é um negócio que depois da laqueadura me incomodou demais. Demais. Então, como eu faço cirurgia laparoscópica, chega muita paciente. Pra mim, doutora, eu quero fazer laqueadura. Cirurgia por vídeo de laqueadura vai embora no mesmo dia, é uma cirurgia relativamente simples. Mas eu sempre alerto os pacientes. A gente sabe que paciente que faz laqueadura, ela aumenta o fluxo menstrual e dá mais dor pélvica. Então, eu sempre ofereço DIU, porque a gente sabe que o DIU não é um procedimento invasivo. O índice de PIR, que a gente fala, que é o índice de falha, né, da laqueadura, é maior do que
do Mirena, então é mais fácil você Ai, engravidar que com uma perigo. laqueadura do que com Mirena. Se Graças você a for Deus com- eu sou atleta hoje em dia. Não posso falar as outras coisas. Então, assim, eu frequentemente ofereço muito mais DIU hoje para as pacientes do que laqueadura. Algumas topam e colocam o DIU e ficam felizes. Outras, mesmo assim, querem fazer laqueadura e eu respeito. Mas, assim, eu sempre oriento porque laqueadura aumenta o fluxo menstrual mesmo. É. Agora uma pergunta, né, bem... o Mirena, ele realmente tem duração de 5 anos ou agora já tem um estudo que aumentou? Não, ele aumentou para 8 agora. Aumentou, né? É. Agora, o Mirena, para fins de anticoncepção, ele pode ficar 8 anos com a paciente. Uhum. A gente coloca muito Mirena em paciente com endometriose para controle dos sintomas, adenomiose, mioma. Para essas pacientes que usam Mirena para fins de tratamento, ele continua 5 anos. Mas para paciente que só quer para anticoncepção é 8. E o Legal. Implanon, que é aquele que coloca na pele, ele no Brasil é 3, mas fora do Brasil já estão autorizando para 5 anos. A gente está só esperando a Anvisa liberar. Legal. Para durar 5 anos também o Implanon. É, Bem isso. e realmente é muito, muito melhor, né? Um método contraceptivo muito melhor, sem risco de erro, né? O erro sempre existe, vamos Sempre vai lá, a acontecer o laqueadura existe, Não a tem nenhum- vasectomia existe. 100% é só não Isso. ter relação sexual. Isso, exato. Então... É, eu não posso falar o que eu pensei. Fala, o canal é nosso. Gente, é só Eu sei vocês que ela usarem pensou. outros buracos. É. Ai, meu Eu sabia que ela ia falar isso. Conhecendo a Gisele. Ela até demorou pra começar. Demorou pra começar. Esse assunto tem que cuidar. E assim, então a gente sabe que a probabilidade de falhar é muito menor do que a própria pílula, a própria injeção, porque, né, a injetável é uma bomba de hormônio. E sem contar que, assim, a pílula depende de você todo dia lembrar de Isso. tomar. A gente fala no uso perfeito e no uso habitual. Isso. Às vezes você vai comer alguma coisa, vai, sei lá, vai vomitar, vai ter uma diarreia, a gente já sabe que vai interferir. Ou vai usar algum outro medicamento, que eles vão competir pelo mesmo receptor também, vai diminuir o efeito do anticoncepcional. Então, assim, todo mundo fala, mas eu coloquei... Eu sei que fulano engravidou com o DIU. Falei, é tão raro engravidar com o DIU que vira notícia no jornal. Sim. Agora, É. quantas pessoas você conhece que engravidaram tomando anticoncepcional? Sim. Um monte. E é tão comum que as pessoas jamais nem falam. Então, eu sou muito fã, assim, do DIU. Eu sou, assim, primeiro que eu tive uma boa experiência. Eu usei DIU por muito tempo, tive meus filhos, agora eu coloquei de novo e eu adoro, justamente porque eu odeio menstruar também. Mas eu acho que dá essa liberdade para paciente, sabe? Não ficar se preocupando de tomar a pílula, você sabe que vai estar segura. É um método que vai diminuir sangramento, vai diminuir cólica, então traz esse conforto. É libertador, né? E entre o DIU e o Implanol? O Implanon é mais seguro em relação de evitar filho. É o método mais seguro que a gente tem para mulher, só perde para vasectomia entre todos os métodos. E, assim, a parte ruim, ele é um pouco mais caro, se você for ver, e dura menos tempo. Mas também é uma ótima opção. A gente usa para paciente jovem que não teve ainda a primeira relação sexual, que ainda é virgem. Mas eu emagreci absurdamente quando eu troquei a pílula pelo DIU. Nossa, muito, muito, muito. Era uma bomba. Minha ginecologista da época, ela falou, cara, isso aqui é uma bomba de hormônio que você tá tomando. E eu tomava desde a... Tipo assim, eu fui no 14 postinho, anos. 14 anos, É muito comum isso, tá? Porque o meu Algumas fluxo era pacientes- muito intenso. Algumas pacientes chegam assim, doutora, agora eu quero engravidar. Eu falei, bom, como é que é o seu fluxo, o seu ciclo menstrual? Não sei, doutora, eu sempre tomei anticoncepcional. Então as mulheres não sabem mais nem quanto tempo dura o ciclo, não sabem quantos dias de menstruação tem. Então, porque... Eu era nessa pegada. Mas assim, não, tá tudo bem. Porque, A nossa vida às vezes exige que você tenha que fazer isso, né? Antes isso do que uma gravidez na adolescência. Seria mil vezes pior Claro, da com sua certeza, vida. mas era pelo fluxo mesmo. Eu tomava direto pelo vamos fluxo. conversar sobre isso. Né, querida? Meu Deus. Enfim, mas... Ai, fiquei vermelho. Pronto. Mas a gente sabe, né, Vergonhada. o quanto é problemático. Às vezes você tem que engravidar aos 13, 14 anos, né? Ah, eu já tinha 16. Tá tudo certo. Gente. O meu caso ficou famosíssimo. Até com eu sabia, certeza. até eu a tive Isa, traumas. sim, claro que sim. Até eu sofri reflexo Sim, disso. com certeza. Todas as gerações depois de mim Meu no Deus. vôlei, Aham. até a próxima É sério? engravidar. sim. Juro! A gente ia para os campeonatos, a gente não podia falar com os meninos que Sim. estavam no mesmo ônibus que a gente. Sim. Porque a minha técnica na época, Era mesmo. um beijo Era maravilhosa. mesma? Era a mesma. E, tipo, acho que de certa forma, não sei se ela se sentiu responsável, mas, né? Por favor, né? Uhum. Vocês tinham o quê? 14 anos? Não, eu 13 tinha anos? 16, né? Quando eu engravidei, mas as de baixo já vieram. Ela já cuidava na época, tá? Ela já sempre cuidou. A gente já tinha esse problema. A gente ia na frente, os meninos iam atrás. Mas vamos lá, adolescência, quem é que nunca deu o seu jeitinho de fazer as Sim, coisas? Fugir. E a gente fazia.
E o que que aconteceu? Ela, dali pra frente, como foi, querendo ou não, tu imagina, né? Você Sim. cuida de adolescentes, É. foi traumatizante. Todas as meninas, depois que eu tive contato, anos depois, todas elas falaram que existia um caso, eles não falavam o nome, A gente existia foi um caso de Mentira que eu tava uma menina famosa. que engravidou engravidou na na adolescência do vôlei. Aham. Até eu descobri que era ela. Aham. Meu Deus do E assim, e na céu. época... Na boca do povo. Isso. É. E na época, é o que eu falei, eu tava muito no auge. Então, por isso que Entendi. ficou também tão marcada. Porque não era a menina lá Que jogava mais ou começou menos. e jogava. Isso. Eles não iam dar bola, tu entendeu? É, Não, era a menina que tava... Era a menina Aí no que ia meio. salvar o Joinville nos joguinhos. Isso, entendeu? Era o que eu digo, eu tinha Desfalcou a gente nos joguinhos. sido convocada à seleção, aquela história toda, Sim. entendeu? Então, tava voando, né? Inclusive, ofereceram coisas que não deviam na época. Mas tudo bem. Eita! Tu não pode falar baixinho assim. Ah, né? Era pra Entendi. Era pra ter pulado a Aham. fase, entendeu? Enfim. Casos de família. Vai? Tá. Qual a explicação do desejo por doce na TPM? É aquela necessidade dos hormônios cerebrais ali, da serotonina, né? Pra melhorar. Tu tá se sentindo deprê, você tá chateada. Então, você tem uma necessidade de fontes rápidas Aham. de algo que vai te dar o prazer que tu precisa. Assim como o doce, assim como exercício físico, enfim, qualquer coisa que, né? Mas em geral o doce é algo mais rápido e mais fácil e mais prático, né? Não sua, não precisa pôr tênis. Então, nada mais é do que uma necessidade do teu cérebro por algo que vai te dar um Um up, prazer rápido, assim. prazer rápido. Que teu cérebro tá pobre de neurotransmissores Entendi. e ele quer que você busque aquilo de uma fonte mais rápida. Daí a primeira coisa que a gente pensa é comida, né? É. Óbvio. E o corpo da mulher muda quando a gente come as mesmas coisas em ciclos menstruais diferentes? Mesmas coisas. A gente tem os 3 ciclos, né? Aham. Então, se a gente comer sempre as mesmas coisas, eu tenho uma rotina regrada, né? Vamos lá. Aham. Mas Isso o teu ali- corpo, ele sente a diferença? Mesmo assim, ele vai ter alterações. Vai, porque assim, é hormonal, né? Então é gritante as modificações que sentem. Mas assim, se você tem uma rotina, eu acho que tu vai sentir um pouco menos do que aquela paciente que não tem uma rotina tão regrada. Então, naquela fase que você vai ficar um pouco mais edemaciada, tomar mais água, né? Tentar diminuir o consumo de álcool, né? Tu vai sentir menos o edema do que aquela paciente que vai chutar o balde e vai... Ah, tô triste mesmo, a vida tá cinza, me sinto feia. Essa vai Vai lá sentir e muito mete o pé, mais. né? Vai meter o pé da jaca, tu vai sentir muito mais. Mas com certeza, mesmo tu tendo uma vida regrada, comer a mesma coisa a semana inteira, o mês inteiro, não. Tu vai estar naquela fase lútea, tu vai sentir um pouco mais de edema. Na fase do TPM, ali, tu vai sentir também um pouco mais de cansaço, de indisposição, né? Mesmo assim, com certeza vai fazer diferença. Esses tempos eu ainda comentei com a Isa, a pessoa que trabalha lá em casa, ela tem endometriose, e aí eu acho que ela tá na fase de, como é que a gente chama? Da pré-menopausa? Climatério. Climatério, tem um nome bonito, eu não sabia. Ela tá nessa fase e ela começou a ter muito sangramento, e sangramento por um longo tempo, assim, de ficar 10, 15 dias Nossa. sangrando muito, né? Porque eu já digo que é sangramento, porque isso não é menstruação. É. Né? Então é diferente. Por que que acontece esses casos? Então, no climatério, em geral, então assim, menopausa é quando a mulher fica 1 ano sem menstruar mais. Uhum. Então a gente fala que é um diagnóstico retrospectivo. Você tem que ficar 1 ano inteiro sem menstruar para dizer, pô, agora eu tô na menopausa. Climatério é tudo o que antecede isso. Então algumas mulheres chegam até 5 até 8 anos antes de efetivamente a menstruação parar, já começam com alterações hormonais. Então, aquela dificuldade às vezes, de perder peso depois dos 40 anos já pode ser isso. O que é? É o teu ovário já dando alguns sinais de falha, começa a ter algumas alterações hormonais, eu falo que fica meio maluco, então começa a ter alterações menstruais, a menstruação já não é mais tão certinha. A gente fala uma predominância estrogênica, então os ciclos menstruais começam a durar um pouco mais, ter um pouco mais de sangramento. E aí são mais de 50 sintomas, né? Desde a insônia, da alteração do humor, sangramento, ganho de peso, perda da massa muscular, enfim. Isso Só que assim, normal também. Não tem como fugir dessa... tem. Eu ia Tem? dizer, tem. Tem. Tem um tratamento. Então assim, de novo, alimentação e manutenção do peso ajuda muito. Por que é tão importante, eu fico falando isso, né?
O estrogênio, quem produz principalmente é o nosso ovário. Mas a gente sabe que toda a gordura periférica do corpo, ela também é capaz de pegar o hormônio do corpo e transformar em uma forma ativa do estrogênio. Então, quanto mais estrogênio você tiver no seu corpo, pior vai ser a tua endometriose, pior vai ter a tua menstruação. Vai ter um estímulo estrogênico muito maior do que o teu corpo foi programado para ter. Entendi. Né? Então, por isso que é tão importante o exercício físico e a perda de peso. Justamente para você baixar um pouco esse estrogênio e ele ficar mais compatível com o que aquele teu corpo que ele precisa. Né? Então, às vezes, fazendo exercício físico regular, primeiro, pelo efeito por si só do exercício físico, que a gente sabe, né, que é muito Ele importante, por si só ele Já muda muita coisa, diminui, né? né? Então, diminui a pressão de gordura, aumenta a massa muscular, enfim, isso já vai ajudar nos sintomas. Vai controlar o ganho de peso, vocês sabem melhor do que eu que quanto mais massa muscular, mais difícil da gente ganhar peso, né? O metabolismo fica rápido, mas na verdade a necessidade que o músculo tem de energia. Maior, né? Mas assim, acompanhar com o gineco. Porque a gente vai avaliando os seus sintomas e na melhor hora oportuna a gente vai começar uma reposição hormonal. Não necessariamente a gente tem que esperar a paciente estar na menopausa para começar uma reposição hormonal. No climatério, a gente identificando já sintomas que estão causando diminuição ali da qualidade de vida da paciente, o principal que mais incomoda, as ondas de calor, os fogachos, né, que acordam normalmente a paciente no meio da noite e dá uma insônia. A insônia por si só também atrapalha muito. E esse cansaço, essa fadiga, esse desânimo, que às vezes acha que é depressão e às vezes se mistura por aquilo que eu falei antes ali, né? Que aos 50 anos a mulher está numa fase da vida que coincide muitas coisas ruins na vida dela. Então, no melhor momento oportuno, você começa uma reposição hormonal, às vezes avaliar em conjunto com o psiquiatra, às vezes começa ali o ansiolítico junto, e a gente consegue restabelecer muitas vezes a qualidade de vida dela. Tá? Mas realmente é um período difícil, tenso, conturbado. Né? E nem sempre precisa ser um hormônio feminino essa reposição hormonal. Em geral, a gente começa com o estrógeno e progesterona. Tá? E hoje em dia, vamos lá, para o gel de testosterona, o que tu me diz sobre? A única indicação de reposição de testosterona é o desejo hipativo na paciente na menopausa. Então, aquela paciente que já está com uma reposição hormonal estabelecida e mesmo assim ela fala que ainda está com pouca libido. Essa paciente a gente vai usar o gel de testosterona. Então, assim, reconhecido pela FEBRASO, que é a Federação de Ginecologia e Obstetrícia, essa é a nossa única indicação. E vou falar mais. Na minha experiência, vejo pouco resultado, tá? Porque a falta de libido, em geral, ela é multifatorial. Sim. Então? Sim. Mas deixa eu te falar, eu tenho muitas amigas dessa idade e tenho algumas que fazem essa reposição de testo. Óbvio, a gente está falando numa quantidade baixa, não é nível de atleta. Não, é gel de 3 a 5% no máximo. A gente está falando isso. E eu vejo que não só em libido, mas, por exemplo, às vezes até a própria depressão melhorou por conta dele, porque ela tem mais disposição, ela tem mais vontade, ela tem... Em geral, a gente associa esses sintomas à reposição de estrógeno. Então, a gente tenta melhorar ali a quantidade de estrogênio que você está repondo. Não é a minha especialidade, né? Eu falo assim, eu faço feijão com arroz e a gente consegue resolver 90% dos casos. Quando começa a ficar assim, fez a reposição hormonal clássica, começa a ficar assim mais difícil, eu já encaminho para os colegas que são especializados nisso. Mas se a gente for falar assim de dado científico e o que a gente vê na literatura de segurança, pensando em segurança, né? Que eu acho que é o principal. Segurança para reposição hormonal de gel, de testo, só gel e que a gente tem dados confiáveis que dá resultados só para libido. O resto, questionável, não tem dado científico. Mas tu concorda que vai fazer essa diferença também? Pode fazer. Então, não sei. Eu acho que o estrogênio faz diferença. Entendi. O estrogênio, sim. A testosterona, não sei. Eu acho que daí tu vai ter que começar a pensar em doses mais altas, sabe? E daí para a mulher não vai ser legal. Entendi. Então, na minha prática clínica, eu não uso. Eu uso muito pouco gel de testo, porque a gente sabe que o uso é limitado e a segurança do paciente vem em primeiro lugar. Tu não tem estudo de uso de testosterona em gel a longo prazo para paciente. Né? Tu não sabe até que ponto isso pode refletir depois no tumor de mama, enfim. Então, a gente tem que ter precaução em uso de hormônio. O cuidado não passar, em quem encostar, tem gente que ainda tem filho pequeno, né? Então tem todo E outra, né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhuma preparação de gel de testosterona pronto na farmácia. A gente depende muito das farmácias de manipulação. Então, a forma que a gente tem várias farmácias que são muito sérias e são muito boas,
Mas, infelizmente, nem todas são assim. Então, a forma que isso é manipulado também vai interferir no resultado da paciente. Com certeza. Então, eu ainda fico, assim, um pé um pouquinho atrás, eu sou bem cautelosa em relação a isso, sabe? Sim. E com relação à saúde da mulher, quais são os cuidados, né, na verdade? Ou quantas vezes por ano, ou uma vez por ano, quantas vezes a gente deveria fazer exame para saber realmente se está saudável ou não? Então, assim, a palavra saudável é uma claro. uma coisa muito ampla, né? Mas pensando em saúde da mulher, mulheres jovens, qual que é a nossa obrigação, então? Estou em dia com a minha gineco. Mudou recentemente o rastreio de câncer de colo de útero no Brasil, né? O câncer de colo de útero é o que mais mata mulheres até os 36 anos de idade no Brasil, um absurdo. Então, Meu Deus. é o câncer da mulher jovem, que é causado pelo vírus HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, né? Que, graças a Deus, agora o Ministério da Saúde incorporou já há mais de 10 anos a vacinação das adolescentes e dos adolescentes. Então, a gente vai começar a ver agora a diminuição desse número de casos, mas a gente tem que fazer rastreio dele. Independente se você é vacinado ou não, você tem que fazer o rastreio do câncer de colo de útero. Antigamente, a gente fazia citologia, a gente fazia um raspado das células do colo do útero todo ano, procurando alterações celulares causadas pelo esse vírus HPV. Ano passado, o Ministério da Saúde incorporou um novo exame, que chama captura híbrida para HPV. A gente antecipa o problema. Então, antes do vírus causar já alteração no colo do útero, a gente vai procurar o vírus no corpo da mulher. Aquela mulher que fizer a captura híbrida e ela der negativa, a gente pode coletar esse exame agora a cada 5 anos. 5 anos. Dando positivo, o que não é raro, e eu acho que agora esse ano vai dar uma enxurrada de mulher com captura híbrida positiva e vai dar um desespero, porque, meu Deus do céu, eu tenho HPV, eu vou morrer. Não, calma. Né? A gente sabe que na população brasileira, aproximadamente 80% das pessoas em algum momento da vida vão ter contato com o vírus HPV. Então, ter vírus HPV no corpo não é sinônimo de ter câncer, né? Mas a gente vai ter o maior cuidado, porque se eu sei que você tem um vírus no seu corpo, eu vou ter que olhar teu colo do útero com maior cuidado. Então, deu positivo para a captura híbrida de alto grau para HPV, a gente faz um exame chamado colposcopia, que a gente vai olhar o colo do útero com um microscópio, com uma lente de grande aumento e vai procurar eventuais lesões. E essa paciente a gente vai estimular mais ainda a vacinação e vai continuar olhando o colo do útero dela anualmente até a captura híbrida dela vier negativa novamente. Tá, então isso significa que uma vez ela já teve, mesmo que já tenha se manifestado e já tenha, sei lá, tratado, resolvido, ele pode ainda aparecer... Pode. A maior parte das pessoas vão ter o HPV, não vão fazer sintoma nenhum e o corpo vai conseguir eliminar o vírus. Tá? Algumas pessoas vão pegar o HPV e isso vai estar muito relacionado com o teu sistema imune, a tua saúde, né? Paciente que tem HIV, por exemplo, e pega HPV é um problema, porque o sistema imune dele é horrível, né? Então, isso vai depender muito, assim, do tipo de vírus com que você está se expondo, porque a gente tem mais de 100 subtipos de vírus HPV. A gente sabe que o 16 e o 18 são os que mais causam câncer, são os mais agressivos, né? Mas isso vai depender muito, assim, de que tipo de vírus você pegou e como está a sua imunidade naquele momento que você se expõe. Então, você pode pegar o vírus e eliminar ele, você pode pegar o vírus. Você não vai eliminar, mas ele vai ficar dormindo no seu corpo e nunca vai te fazer sintoma nenhum. Você pode pegar o vírus. Tem. Você pode pegar o vírus e fazer uma lesão no colo do útero, mas daí como você é muito comportado e vai no gineco todo ano, a gente vai fazer o diagnóstico precoce dessas alterações celulares antes de ele virar um câncer de colo de útero, a gente vai tratar sem grandes problemas, né? E vai ter aquela pessoa que vai pegar o vírus e ele vai fazer um estrago. Já vi paciente assim, em 6 meses era uma lesão de baixo grau, alto grau e pum, câncer, tipo, super rápido. Tabagismo atrapalha. De novo. A mesma de sempre, né? Exercício físico, alimentação, tabagismo, alcoolismo, sono, imunidade. Então, assim... Estresse, vamos lá. Tudo. Então, de novo, o básico bem feito resolve. Sim. Né? Eu falo, as pessoas morrem de medo de ter câncer. Cara, o que mais dá câncer no mundo é a obesidade. Não quer ter câncer? Não come. Come direito e vai Come pra bem. Tem como você driblar a sua genética, às vezes, né? Não é uma sentença de morte. Você pode mudar a sua história natural da doença. Mas depende muito mais de você, só que daí é aquilo. Depender de você, às vezes é um problema ou uma solução. Se você não está a fim de correr atrás, é um problema. Agora, se você está disposto a fazer de tudo para você ser saudável, é uma solução, né? Então,
Então, voltando. Então, assim, hoje, o principal exame para a mulher jovem é captura híbrida. Ah, tem que fazer ultrassom de mamas todo ano? Não necessariamente. Tem que fazer ultrassom todo ano de transvaginal? Não necessariamente. A gente vai individualizar cada caso, mas não é obrigatório. Aí, depois dos 40 anos, mamografia para todo mundo, né? Para prevenção de... Ai. Que não dói. Não Ai, fiz, tá? fala- Eu pego então. a requisição e boto lá e não faço. Ai, meu Faço um Deus. ultrassom e pronto. Tá vendo? Viu? Como eu sou Falando, só essa. ela é Eu vou pegar a cadeira e jogar em você. Mas eu faço ultrassom. Eu nem tenho mama mais, só sobrou. Não, então, esse é um tabu também. Sim. Ai, doutora, eu posso fazer ultrassom? Não. Mamografia é um exame, ultrassom é outro. São exames que se complementam, mas um não substitui o outro. A mamografia é um exame feito para ver mamas já lipossubstituídas. O que é isso? Mamografia é um raio-x, então ela vai ver melhor lesões naquela mama que já foi, que gera tecido glândula mamária e já virou gordura. Isso acontece depois da Entendi. menopausa. Então tá tudo certo. Vá. E o ultrassom é melhor para detectar lesões nos pacientes que têm Bobagem. mamas densas, que têm muita glândula. Então, o ultrassom é mais indicado para essa paciente. Mas, assim, um vai complementar o outro. Então, na maior parte das pacientes, acaba pedindo os dois mesmo, mamografia e ultrassom. Sim. Calma, eu vou chegar lá. Nessa fase. Ai, gente, eu não consigo ser perfeita. Ai, eu tenho algumas Brando. coisas que É eu muito sei. difícil ser perfeita, Aham. gente. Ai, às vezes eu dou umas bolas fora. É, e assim, daí tem outros exames, a gente, né, aí a gente vai avaliar daí o perfil de cada uma. Você vai, às vezes, pedir um ultrassom de carótida para fazer rastreio, né, de doenças cardiovasculares, vai pedir exame de sangue, né, vitaminas. Mas daí isso é algo muito individualizado no consultório médico. Mas assim, de praxe, os dois exames, né, mamografia e preventivo, é o que a gente, no mínimo, tem que estar fazendo para garantir e rastrear, né, porque assim, câncer assusta, mas a maior parte dos tumores na mulher, eles são fáceis de detectar precocemente, e quando a gente detecta precocemente, a gente aumenta as chances de cura lá em quase 90%. Então, Sim. vale a pena procurar o genético e fazer tudo certinho. Acompanhar sempre, né? É. E não esconder a requisição. Debaixo da... Eu Então. devo ter várias. Galera, então vamos lá. Só vou falar pra vocês que é pra vocês clicarem lá no sininho, seguir, curtir, compartilhar. Isso mesmo, deixa teu comentário ali embaixo de todas as tuas dúvidas, tudo que você quer ver aqui no Entre Elas. E deixa teu joinha pra dizer que tá gostando, porque o assunto tá muito massa. A gente vai se empolgando, né? Tem que já cuidar, falando, né? Tem que cuidar. Isa, a gente, antes de ir pro nosso próximo bloco, porque Ai, a meu gente Deus. tem mais um bloco, a gente queria te deixar uma lembrancinha, Ah. que essa é uma lembrancinha que a gente dá pra todos os nossos convidados. Posso abrir agora? Deve. Então tá bom. Espero que você goste e que você use sempre entre elas. Ai, que linda! Cafézinho entre elas. Adoro café. Nossa, eu vou acordar de manhã, vocês são as primeiras pessoas que eu vou ver. Viu? Aham, viu? Essa é a intenção que a No gente dia que eu tiver com preguiça de ir pra academia, eu vou olhar a foto delas. Eu falei, eu preciso me Falar, inspirar eu nessas quero. musas. Eu vou lá. Obrigada pelo Imagina. mimo. E agora, nós vamos para um quadro bate-volta. Tá. Você vai responder só com uma palavra Ai, meu Tá. Deus, tá bom. que vier na cabeça. Tá? A Gi começa. Cólica, normal ou não? Não. TPM ou falta de paciência? Os dois. Tá bom. A libido muda no ciclo menstrual? Muda. A menstruação atrasada sempre é hormonal? Pode ser psicológico, pode ser hormonal, pode ser algumas coisas. Endometriose é subdiagnosticada? É subdiagnosticada, infelizmente. Toda mulher deveria acompanhar o seu ciclo? Toda mulher deveria acompanhar seu ciclo. Você pode fazer diagnóstico de algumas doenças só pelo ciclo menstrual. Boa. E o fluxo intenso é alerta? É alerta, com certeza. Não é normal sangrar demais. Nunca. Muito legal. Esse Então foi o seria nosso Obrigada. programa. A gente tem muito a te agradecer de estar aqui compartilhando tudo que tu vivencia, né? Toda a tua experiência. Sim. A gente agradece de coração. Obrigada a tua pelo vinda aqui, convite. o teu tempo. Compartilhar teu conhecimento com a gente. É um e fazer a monte gente de coisa. Dá aprender, para falar mais umas 3 Dá. horas seguidas, né, de cada coisa. A gente Mas vai acho E que longe. é o recado- gostoso de conversar, porque é uma conversa que vai. né? Mas eu acho que o recado principal que fica é aquilo que a gente falou e bate sempre na mesma tecla, assim, para você ter um corpo saudável, é o básico bem feito.
ir no médico, fazer 1 milhão de exames, isso não vai te trazer saúde. Vai dar uma falsa percepção de saúde, né? Sim. No fim das contas, é mais importante a nutrição, o exercício físico. O médico vai ser só o cara que vai te guiar para o caminho certo. Mas não é ele sozinho, não vai te É o trazer dia a saúde. dia, né? É o dia a dia que faz e o diferença. querer. Aham. Então, assim, a gente vai deixar aqui o @ da doutora Isa, Sim. para quem quiser acompanhar. Isa atende aqui em Joinville, mas atende online também. Atendo online, atendo em Joinville, né? Meu foco é ginecologia, faço muito endometriose, principalmente, né? E tem bastante informação legal no meu Instagram também. Eu tento fazer alguns vídeos informativos e estou à disposição se alguém tiver interesse em uma consulta presencial ou online. Estou aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada por ter Obrigada, vindo e por ter maravilhosa. aceitado. Espero que tenham gostado. Esse foi mais um bate-papo do nosso podcast, Entre Elas. E foi isso. Um beijo e até o próximo. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.